As profecias maias 3a. Graus Celsius 5. 25 anos adiante. A indicador ordinal feminino profecia. A primeira profecia fala sobre o final do medo. Diz que o nosso mundo de ódio e materialismo terminará no sábado 22 de dezembro do ano 22. Neste dia a humanidade deverá escolher entre desaparecer do planeta como espécie pensante que ameaça destruir o planeta ou evoluir para a integração harmônica com todo o universo. Compreendendo que tudo está vivo e consciente, que somos parte desse todo e que podemos existir em uma era de luz. A indicador ordinal feminino profecia maia diz que a partir de resta-nos 3 anos, só 3 anos para realizarmos as mudanças de consciência e atitude de que eles nos falam, para que possamos nos desviar do caminho da destruição pelo qual avançamos, para um outro que abra nossa consciência e a nossa mente para nossa integração com tudo que existe. Os maias sabiam que o nosso Sol, o qual eles chamavam de Kinishao, é um ser vivo que respira e que a cada certo tempo se sincroniza com o enorme organismo que existe, que ao receber uma manifestação de luz do centro da galáxia brilha mais intensamente, produzindo em sua superfície o que nossos cientistas chamaram de erupções solares, mudanças magnéticas. Eles dizem que isso acontece a cada 25 anos. Que a Terra se vê afetada pelas mudanças do Sol mediante o deslocamento do seu eixo de rotação. Previram que a partir desse movimento haveria grandes desastres. Para os maias o processo universal, como a respiração da galáxia, é cíclico e nunca mudam. O que muda é a consciência do homem, que passa através deles num processo sempre em direção à mais alta perfeição. Com base em suas observações, os maias previram que a partir da data inicial de sua civilização, desde o 4 graus AUA, graus com Q, isto é 3 a.C., 25 anos no futuro, ou seja, sábado 22 de dezembro de 22, o Sol, ao receber um forte raio sincronizador proveniente do centro da galáxia, mudará sua polaridade e produzirá uma gigantesca labareda radiante. Para este dia a humanidade deve estar preparada para atravessar a porta que os maias nos deixaram. Quando a civilização atual, baseada no medo, passará para uma vibração muito mais alta de harmonia. Só de maneira individual podemos atravessar a porta que permite evitar o grande desastre que o planeta vai sofrer para dar início a uma nova era, um sexto ciclo do Sol. Os maias asseguravam que a sua civilização era a quinta iluminada pelo Sol Kinishao, os 5 graus grande ciclo solar. Que antes haviam existido outras 4 civilizações que foram destruídas por grandes desastres naturais. Achavam que cada civilização é apenas um degrau para a ascensão da consciência coletiva da humanidade. Para os maias, no último desastre, a civilização teria sido destruída por uma grande inundação, que deixou apenas alguns sobreviventes, dos quais eles eram seus descendentes. Pensavam que ao conhecer o final desses ciclos, muitos humanos se preparariam para o que vinha e que graças a isso haviam conseguido conservar sobre o planeta a espécie pensante, o ser humano. Eles nos dizem que a mudança dos tempos permite subir um degrau na evolução da consciência. Podemos nos dirigir a uma nova civilização que manifestará maior harmonia e compreensão para todos os seres humanos. Esotérica e Boca, indicador ordinal feminino profecia maia nos fala do tempo do não-tempo, um período de 2 anos chamado Catum. Os últimos 2 anos desse grande ciclo de 25 anos, quer dizer que desde 2 até 22. Profetizaram que neste tempo manchas do vento solar cada vez mais intensas apareceriam no Sol, que desde 2 a humanidade entrará num último período de grandes aprendizagens, de grandes mudanças, que nossa própria conduta de depredação e contaminação do planeta contribuiriam para essas mudanças acontecerem. Essa profecia diz que essas mudanças irão acontecer para que possamos entender como funciona o universo e para que avancemos a níveis superiores, deixando para trás o materialismo e nos livrando do sofrimento. O livro sagrado Maya Shilam Balam diz que no 3 graus ao no final do último Catum 22 o Itissa será arrastado e rodará a Tanka. As civilizações, cidades serão destruídas, haverá um tempo em que estarão sumidos na escuridão e depois virão trazendo sinal futuro os homens do Sol. A terra despertará pelo norte e pelo poente, o Itsa despertará.
A indicador ordinal feminino profecia anunciou que anos depois do início do Graus Catum, ou seja, começaria uma época de escuridão que todos nós enfrentaríamos com nossa própria conduta. Disseram que as palavras de seus sacerdotes seriam escutadas por todos nós como orientação para o despertar. Eles falam dessa época como o tempo em que a humanidade entrará no grande salão dos espelhos, uma época de mudanças para que o homem enfrente a si mesmo para fazer com que ele entre no grande salão dos espelhos, para que ele veja e analise seu comportamento com ele mesmo, com os demais, com a natureza e com o planeta onde vive. Uma época para que toda a humanidade, por decisão consciente de cada um de nós, decida mudar e eliminar o medo e a falta de respeito de todas nossas relações. A segunda profecia anunciou que o comportamento de toda a humanidade mudaria rapidamente a partir do eclipse solar de agosto de. Naquele dia vimos como um anel de fogo que se recortava contra o céu. Foi um eclipse sem precedentes na história pelo alinhamento em cruz cósmica com o centro da Terra de quase todos os planetas do Sistema Solar. Eles se posicionaram nos 4 signos do zodíaco, que são os signos dos 4 evangelistas, os 4 guardas do trono que protagonizam o Apocalipse segundo São João. Além disso, a sombra que a Lua projetou sobre a Terra atravessou a Europa, passando por Kosovo, depois pelo Oriente Médio, Irã, Iraque e posteriormente dirigindo-se ao Paquistão e à Índia. Com a sua sombra ela parecia prever uma área de conflitos e guerras. Os maias sustentavam que a partir desse eclipse, o homem perderia facilmente o controle ou então alcançaria sua paz interior e tolerância evitando os conflitos. Então viveremos uma época de mudanças, que é a antessala de uma nova era. A noite fica mais escura antes do amanhecer. O fim dos tempos é uma época de conflitos e de grande aprendizagem, de guerras, separação, loucura que vai gerar por sua vez processos de sofrimento, destruição e evolução. A segunda profecia indica que a energia que se recebe do centro da galáxia aumentará e acelerará a vibração em todo o universo para conduzir uma maior perfeição. Isso produzirá mudanças físicas no Sol e mudanças psicológicas no ser humano que mudará sua forma de pensar e de sentir. Serão transformadas as formas de esotérico e relacionamento e de comunicação, os sistemas econômicos sociais de ordem e justiça. Serão mudados as convicções religiosas e os valores que aceitamos hoje. O ser humano irá defrontar-se com seus medos e angustias para solucioná-los e assim poderá sincronizar-se com o ritmo do planeta e do universo. A humanidade irá se concentrar no seu lado negativo e poderá ver claramente as coisas ruins que estão fazendo. Esse é o primeiro passo para mudar de atitude e conseguir a unidade que permite o surgimento de consciência coletiva. Serão incrementados os acontecimentos que nos separam, mas também os que nos unem, criando uma instabilidade emocional, o medo, a agressão, o ódio, as famílias em dissolução, os enfrentamentos por ideologia, religião, modelos de moralidade e nacionalismo. Simultaneamente, mais pessoas encontrarão a paz interior, aprenderão a controlar suas emoções, haverá mais respeito, serão mais tolerantes e compreensivas, encontrarão amor e a unidade. Surgirão homens com altíssimos níveis de energia interna, pessoas com sensibilidade e poderes intuitivos para a salvação. Mas também surgirão farsantes que pretenderão obter lucro econômico às custas do desespero alheio. Os maias previram que a partir de começaria a era do tempo do não-tempo, uma etapa de mudanças rápidas necessária para renovar os processos geológicos, sociais e humanos. Ao final do ciclo, cada um seria seu próprio juiz. Será quando o ser humano entrará no grande salão dos espelhos para analisar tudo o que fez na vida. Ele será classificado pelas qualidades que conseguiu desenvolver na vida, sua maneira de agir dia após dia, seu comportamento com o semelhante com o planeta. Todos irão se posicionar segundo o que são. Os que conservam a harmonia entenderão o que aconteceu como um processo de evolução no universo. Por outro lado, haverá outros que por ambição ou frustração culpará os outros ou a Deus pelo que acontecerá. Serão geradas situações de destruição, morte e sofrimento. Mas elas também darão lugar ao mesmo tempo às circunstâncias de solidariedade e respeito pelo semelhante, de unidade com o planeta e com o cosmos.
Isso significa que o céu e o inferno estarão se manifestando ao mesmo tempo e cada ser humano viverá em um ou em outro dependendo de seu próprio comportamento. No céu com a sabedoria para transcender o que acontecerá. No inferno para aprender com a dor e com o sofrimento. Duas forças inseparáveis, uma que entende que tudo no universo evolui para a perfeição, que tudo muda, outra envolta em um plano de materialismo que só alimenta o egoísmo. Na época da mudança dos tempos, todas as opções estarão disponíveis e praticamente sem censura de nenhum tipo e os valores morais serão mais frouxos que nunca para que cada um se manifeste livremente como é. A segunda profecia afirma que se a maioria da população mudar seu comportamento e se sincronizar com o planeta serão neutralizadas as mudanças drásticas que serão descritas nas seguintes profecias. Devemos estar conscientes de que o ser humano sempre decide seu próprio destino, especialmente nesta época. As profecias são apenas advertências para que tomemos consciência da necessidade de mudanças de rumo para evitar que isso se torne realidade. A terceira profecia, Esoteric Book. A terceira profecia diz que uma onda de calor aumentará a temperatura do planeta provocando mudanças climáticas, geológicas e sociais de magnitude sem precedentes e a uma velocidade assombrosa. Os maias disseram que esse aquecimento se dará por vários fatores. Alguns deles pelo ser humano que por sua falta de sincronismo com a natureza só poderá produzir processos de autodestruição. Outros fatores serão gerados pelo Sol, que ao acelerar sua atividade pelo aumento da sua vibração, produzindo mais irradiação aumentando a temperatura do planeta. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, ajudamos a desflorestar o planeta ou a contaminá-lo. Com nossos automóveis, jogando lixo nas ruas ou parques públicos, contribuímos para que o clima do planeta volte-se contra nós. As mudanças já estão acontecendo, mas como estão acontecendo muito lentamente, nos adaptamos a elas e nem as percebemos. O processo global de industrialização que teve lugar no século XX mudou dramaticamente a atmosfera com suas emissões de gases tóxicos. A chamada chuva ácida, um subproduto da queima de carvão ou derivados de petróleo e emissões de sulfetos e óxidos de nitrogênio das indústrias tem lugar no mundo todo e concentra-se nas áreas urbanas, corroem os monumentos e pontes, destrói a pintura externa, os bosques, causa danos à vida marinha e aos solos cultivados, transforma a água potável em tóxica e reduz a visibilidade. As chaminés contaminantes de milhões de fábricas indiferentes ao dano que causam, modificaram as temporadas de chuvas, as estações e o clima. Em milhões de lugares no planeta ainda se cozinha lenha, sem contar as queimadas agrícolas, as queimadas criminosas e as acidentais, criando fogueiras que emitem grandes quantidades de fumaça, cinzas, vapor d'água e gás carbônico Q2 sobrescrito. Tudo isso deu lugar ao aparecimento do efeito estufa, pois a concentração de Q2 do que ficam flutuando na atmosfera reage quimicamente com dióxidos aumentando a temperatura. O ar que respiramos está cheio de partículas de monóxido de carbono Q, dióxido de nitrogênio NO2 e metano Q3, produto resultante da combustão da gasolina no motor de milhões de automóveis e de milhares de usinas térmicas e de geração de eletricidade. A depredação de selvas para terras de cultivos ou para ampliar as cidades tornou-se uma prática comum. Os bosques que purificam ar ao transformar gás carbônico em oxigênio, são incendiados. O ser humano não é consciente do mal que está causando ao planeta, nem que é preciso plantar para repor a vegetação que consome. O planeta transformou-se em um grande depósito de lixo. Enviamos contêineres com resíduos radioativos para o fundo do mar, carregamos navios inteiros com substâncias não degradáveis. As variações climáticas, consequência das relações danosas do ser humano e das mudanças do comportamento do Sol, produzem uma alteração das chuvas, diminuem sua intensidade, quantidade e regularidade. O aumento da temperatura produzirá fortes ventos, furacões e tufões. Os furacões são tormentas gigantescas e violentas, um redemoinho de destruição e morte. São chamados de furacão em homenagem ao deus do mal dos aborígenes do Caribe.
O furacão Mitch e os fenômenos associados ao El Niño são evidências da tendência para grandes desastres causados pelo clima. O sistema hídrico é fundamental pois cerca da superfície do planeta está coberta por água. Com o aumento da temperatura, diminui a umidade relativa do ar que trará como consequência menos nuvens e maior exposição ao sol, agravando assim o problema. Assim será evaporada a água dos solos, produzindo muitas secas e grandes incêndios em todo o planeta. A falta de água produzirá graves inconvenientes à vegetação, reduzindo seu crescimento e diminuindo consideravelmente o tamanho das colheitas. Ao reduzir-se a quantidade de água das chuvas, diminuirá também o fluxo dos açudes e lagos, criando sérios problemas à fauna da terra. Tudo isso causará um forte impacto na economia. Haverá desabastecimento e muitos produtos que dependem do clima como a água, as folhagens, os cereais, os pescados e a geração de energia elétrica terão aumentos esotérico vertiginosos de preço. Serão épocas de racionamento de eletricidade, de fome e descontentamento social. Aumentará o número de pragas, insetos e doenças tropicais como a malária. O comportamento do ser humano será crucial para suportar o aumento geral da temperatura causada pela sua própria conduta inconsciente e depredatória. A quarta profecia maia diz que o aquecimento do planeta, causado pela conduta antiecológica do ser humano e por uma maior atividade do Sol, causará o derretimento do gelo dos polos. Se o Sol aumentar seus níveis de atividade acima do normal, haverá uma maior produção de ventos solares, mais erupções maciças desde a coroa do Sol, um aumento na irradiação e um incremento na temperatura do planeta. Os maias se basearam no giro de 4 dias do planeta Vênus para efetuar seus cálculos solares. Vênus é um planeta facilmente visto no céu, pois sua órbita está entre a Terra e o Sol. Eles deixaram registrado em seu códice Dredd que a cada giros de Vênus marcado a cada vez que o planeta aparece no mesmo ponto no céu, o Sol sofre fortes alterações e aparece grandes manchas ou erupções do vento solar. Advertiram que a cada 2 quines, ou seja, 25 anos são produzidos alterações ainda maiores e que quando isto ocorrer o ser humano deveria estar alerta, pois será o presságio de destruição e mudanças. No Códice Dredd também figura o número 5 quines que tem a diferença de 2 anos como um número que aparece no Templo da Cruz. No Templo da Cruz, em Palenque está entalhado o número 35. 54 quines, a diferença que ele tem anotado no Códice Dredd é de 2 anos ou Catum. É um período de tempo que eles chamavam de tempo do não tempo e é o que estamos vivendo desde 2. As mudanças da atividade do Sol serão maiores posto que as proteções que temos em todo o planeta estão ficando mais fracas. O escudo eletromagnético que temos que nos protege está diminuindo em sua intensidade. A produção de ozônio na ionosfera que impedia a chegada dos raios ultravioletas à Terra diminuiu e já apareceram alguns buracos enormes sobre os polos permitindo a chegada dos raios do Sol à superfície do planeta. A atividade do ser humano está alterando a composição da atmosfera. O chamado efeito estufa que impede a saída do calor e aumenta a temperatura. Todos os fenômenos ao ocorrer simultaneamente produzirão modificações no clima e um aumento da temperatura nos mares e derreterá mais rapidamente o gelo nas calotas polares. Isso causará aumento do nível dos mares produzindo inundações nas terras costeiras. Modificação morfológica dos continentes onde vivemos. Os maias previram que esta seria a forma como o planeta se limparia e teria muitas áreas verdes por todas as partes. O aumento da temperatura já começou. Relatórios científicos de diversas fontes e partes do mundo confirmam. Estudos realizados na Universidade de Colorado concluem que as geleiras e picos nevados de Esoteric todo o mundo estão diminuindo seu volume notavelmente, como resultado do aumento geral da temperatura do planeta. O maior pico nevado na África, o Monte Kenya, perdeu 2 de sua massa. Os picos nevados do Monte Kilimanjaro sofreram redução de 3. Na Espanha havia 2 picos nevados, esse número foi reduzido para 3. Nos Alpes europeus e no Cáucaso e na Rússia diminuíram 5.
Na Nova Zelândia e nos montes entre a Rússia e na China houve redução de 2. Os cálculos preliminares dos estudos dizem que se as mudanças continuaram no mesmo ritmo em 5 anos não haverá picos nevados em nenhuma parte do mundo. Na Antártida a situação é ainda mais grave. O pico está se derretendo a partir do centro e não a partir das bordas. É sabido que quando um lago gelado começa a derreter ele sempre o faz a partir de seu centro. A temperatura na Antártida aumentou 2,5 graus centígrados nos últimos 25 anos e está aparecendo vegetação em locais onde antes não havia nada mais do que gelo. Mais de 5% da população mundial vive perto do mar, por isso milhões de pessoas serão afetadas e deslocadas de seus lares. Estabeleceu recordes de altas temperaturas, que ficaram dentre as mais altas dos últimos anos. No entanto, um aumento da temperatura como este que vem ocorrendo não muda rapidamente os níveis de água em todo o planeta. Será um processo que levará vários anos. A única coisa que poderia mudá-lo seria uma mudança súbita na posição da crosta terrestre sobre seu núcleo central. Isso já ocorreu várias vezes no planeta ao mudar a posição dos polos. Sabemos que muitas coisas que não queremos que aconteçam e que causam grandes tragédias, acabam acontecendo. Devemos nos concentrar em produzir resultados positivos de nossas ações e ao mesmo tempo crescer com as dificuldades que encontramos. Devemos assumir a vida e tomar as decisões de maneira consciente. Devemos abrir os olhos às possibilidades que possam nos trazer um mundo em que todos culpam os outros pelo que acontece. Todas as profecias procuram uma mudança na mente humana, pois o universo está gerando todos esses processos para que a humanidade se expanda pela galáxia compreendendo sua integridade fundamental com tudo que existe. A quinta profecia. A quinta profecia diz que todos os sistemas baseados no medo sobre os quais está fundamentada a nossa civilização se transformarão simultaneamente com o planeta e com o ser humano, dando lugar a uma nova realidade de harmonia. O ser humano está convencido de que o universo existe só para ele, que a humanidade é a única expressão de vida inteligente e por isso age como depredadora de tudo que existe. Esotérico e ecossistemas falharão para que o ser humano enfrente-se a si mesmo para que ele veja a necessidade de reorganizar a sociedade e continuar no caminho da evolução que nos levará a entender a criação. Neste momento, praticamente todas as economias do mundo estão em crise, e foi desencadeada uma onda especulativa em todas as partes. Em apenas dia, trilhão de dólares muda de mãos nos mercados financeiros internacionais. 5 de queda nos mercados fazem desaparecer o equivalente a uma riqueza de todas as fábricas do ZEUA juntas. Desde 5, a economia mundial não é mais dominada pelo intercâmbio de automóveis, aço, trigo e outros bens e artigos reais, mas pelo intercâmbio de dívidas, ações e títulos de crédito, isto quer dizer, de riqueza virtual com a qual é muito fácil especular. A síndrome do cartão de crédito tornou-se um mal comum. O ser humano assume uma dívida superior ao que ganha pondo sua economia pessoal na corda bamba, isso se reflete em todos os níveis. A especulação em torno do capital financeiro levou a uma situação econômica mais delicada que a de 2, antes da queda da Bolsa de Valores em 3. Época em que se iniciou os ditados de Saint-Germain dos mestres ascensos, nota do site quase todas as economias do mundo estão com problemas. Especulações financeiras e os salva-vidas do governo com dinheiro de bancos que estão à beira da falência, dificultam ainda mais todo esse processo. Existem então situações de alto risco no sistema econômico, e no sistema de controle de informações e se a isso se acrescentarmos o aumento na atividade do Sol que pode causar danos irreparáveis nos satélites, a situação se complica. Com as labaredas solares, recebemos uma dose incomum de raios ultravioleta que expandem a atmosfera superior diminuindo a pressão que existe sobre os satélites que estão a baixas altitudes. Isso fará com que eles diminuam a sua órbita para outra muito mais rápida e perderemos assim o contato temporal com eles. Na melhor de hipóteses serão interrompidas todas as comunicações por satélite no planeta. Também pode acontecer que os objetos que transitam na órbita da Terra ao receber a dose alta de eletromagnetismo do Sol tenham seus componentes eletrônicos danificados e deixem de funcionar para sempre. Ao afetar-se a ionosfera, pela emissão de raios solares,
Produzem-se alterações em todas as comunicações de rádio e televisão, porque é nesta camada que são transmitidas e refletidas as diferentes frequências. Portanto, a economia e a comunicação são sistemas frágeis e interconectados com todos os outros. A rede elétrica é especialmente sensível às labaredas solares, como ocorreu durante a HS em todo o Quebec. O sistema de eletricidade é a coluna vertebral de nossas sociedades contemporâneas. Se um falhar, falharão um atrás do outro como pedras de dominó derrubando consecutivamente todos os sistemas. Dizem que um sistema é tão forte quanto o mais fraco de seus componentes ou elos. Imaginemos como reagiria nossa sociedade a todos esses acontecimentos simultâneos. A comida ficaria escassa, as comunicações seriam impossíveis, a trafego enlouqueceria em todas as cidades, a economia ficaria paralisada, a maioria de nós perderia o juízo e teria início a uma desordem civil que pela quantidade de pessoas envolvidas ultrapassaria as expectativas e os controles civis e militares do governo. Essa situação de descontrole total modificaria para sempre todos os sistemas da sociedade. Esotérico e sistemas religiosos baseados em um Deus que infunde medo também entrariam em crise. Surgiria um único caminho espiritual comum a toda a humanidade que terminará com todos os limites estabelecidos entre as diferentes formas de ver Deus. O novo dia galáctico é anunciado por todas as religiões e cultos como uma época de luz, paz e harmonia para toda a humanidade. É claro então que tudo que não produza esse resultado deve desaparecer ou transformar-se. A nova época de luz não pode ter uma humanidade baseada na economia militar de imposição de verdades pela força. A indicador ordinal feminino profecia. A indicador ordinal feminino profecia Maia fala que nos próximos anos aparecerá um cometa cuja trajetória colocará em perigo a própria existência do ser humano. Os maias viam os cometas como agentes de mudanças que vinham para pôr em equilíbrio o movimento existente para que certas estruturas se transformem permitindo a evolução da consciência coletiva. Todas as coisas têm um lugar que lhes corresponde. Todas as circunstâncias, até mesmo as mais adversas, são perfeitas para gerar compreensão sobre a vida, para desenvolver a consciência sobre a criação. Por isso o ser humano está constantemente enfrentando situações inesperadas que geram sofrimento a ele. É um modo de conseguir que ele reflita sobre sua relação com o mundo e com os outros. Assim ao longo de muitas experiências e muitas vidas ele entenderá as leis naturais da razão e da criação. Para os maias, Deus é a presença da vida em todas as formas e sua presença é infinita. O cometa, Agenju como era chamado, de que fala a profecia foi também anunciado por várias religiões e culturas, por exemplo, na Bíblia, no livro das Revelações onde recebe o nome de Absinto. Se o cometa aparecer é possível que sua trajetória o leve a se chocar com a Terra ou então que por meios físicos ou psíquicos conseguiremos desviar sua trajetória. Os cometas sempre fizeram parte do sistema solar. Milhares de resíduos atravessam, cruzam, vão e voltam. Periodicamente inclusive se chocam com os planetas que se movem sempre tranquilos em suas órbitas regulares ao redor do Sol. A comunidade científica aceita que há 5 milhões de anos, no Cretáceo Terciário, uma cometa caiu em Chicxulub, na península de Yucatán, no Atlântico, causando a extinção dos dinossauros. Sua cratera com quilômetros de diâmetro tem altas concentrações de irídio, elemento muito raro na Terra, mas muito comum nos asteroides. Associou-se o aparecimento de asteroides a momentos difíceis como a que coincidiu com a erupção do vulcão Vesúvio que destruiu Pompeia Herculano no ano DC ou com a queda do rei Harold por Guilherme, o Conquistador na Inglaterra em que foi registrada no tapete de Bayeux, causaram pânico coletivo com a lei em. Naquela época presumiu-se que a sua cauda era de gás venenoso cianureto e foram esotérico vendidas milhares de pílulas para que as pessoas se protegessem dele. Foram também causadores de suicídios coletivos com os dos 3 membros da Porta do Céu, que acreditavam que o enorme cometa Lee, Bob, com 4 quilômetros de diâmetro vinha buscá-los. Os cometas sempre geraram controvérsias, mas nunca tanta como em 45 quando reapareceu o cometa Halley que foi considerado como um agente do diabo e deveria ser expulso do céu, sendo excomungado pelo Papa Calipso III.
Foi Isaac Newton que descobriu que a gravidade mantém os planetas girando em órbitas definidas em torno do Sol, e Edmond Halley, seu contemporâneo, utilizou esses cálculos para determinar as órbitas dos cometas, anunciando que a cada ano o cometa Halley regressaria. Por esse motivo ele leva seu nome. Os cometas também causaram desastres regionais, como na Sibéria, sobre a rio Tunguska. Em asteroide de aproximadamente 5 m de diâmetro explodiu no Haren, destruindo instantaneamente 2 km de um bosque totalmente denso. Alguns aproximaram-se bastante da Terra, como o cometa Irasarak-Alcock, aproximou-se a milhões de quilômetros da Terra e poderia ter causado um dano maior do que se explodissem, simultaneamente, todas as bombas atômicas existentes. Os maias sempre estudaram e registraram os eventos do céu. Seu alerta foi prevenir os seres humanos do perigo de não conhecerem as órbitas e os períodos de grandes resíduos que se cruzam com a trajetória da Terra. Eles sabiam que para o homem moderno, descobrir com antecedência os asteroides tão grandes que pudessem causar sua extinção e então desviá-los seria uma das maiores façanhas da história humana e o fato crucial que nos uniria como espécie. Antigamente a esfera celeste era o domínio dos deuses. Com o aparecimento inesperado de um objeto desconhecido que dominava a noite era motivo de medo e misticismo. Por isso os maias construíram observatórios dedicados a estudar os fenômenos. Eles queriam entender seus movimentos imprevisíveis no céu, especialmente depois de terem estabelecido as posições dos planetas e das estrelas. O perigo iminente nos obrigaria a construir um nível de cooperação mundial, a estabelecer um sistema de comando e controle acima dos países e uma estrutura de comunicação mundial. Seria a única maneira pela qual os países abririam mão de sua soberania, dando origem a um governo mundial para o bem comum. Seria um caminho para aprender a transcender a separação que infelizmente é a base de nossa sociedade. A indicador ordinal feminino profecia. A profecia nos fala do momento em que o sistema solar, em seu giro cíclico, sai da noite para entrar no amanhecer da galáxia. Ela nos fala que nos 3 anos que vão desde até 22, a luz emitida desde o centro da galáxia sincroniza todos os seres vivos e permite a eles concordar voluntariamente, com uma transformação esotérica e boca interna, produzindo novas realidades, e que todos os seres humanos têm a oportunidade de mudar e romper suas limitações através do pensamento. Os seres humanos que voluntariamente encontrarem seu estado de paz interior, elevando sua energia vital, levando sua frequência de vibração interior do medo para o amor, poderão captar e se expressar através do pensamento, e com ele florescerá um novo sentido. A energia adicional do raio emitido por Honaku, centro da galáxia, ativa o código genético de origem divina nos seres humanos que estejam em alta frequência de vibração. Este sentido ampliará a consciência de todos os seres humanos, gerando uma nova realidade individual, coletiva e universal. Uma das maiores transformações ocorrerá em nível planetário, porque todos os homens conectados entre si como um só todo, darão nascimento a um novo ser na ordem galáctica. A reintegração das consciências individuais e de milhões de seres humanos despertará uma nova consciência, na qual todos entenderão que fazem parte de um mesmo organismo gigantesco. A capacidade de ler o pensamento entre os humanos revolucionará totalmente a civilização. Desaparecerão todos os limites, terminará a mentira para sempre, porque ninguém poderá ocultar nada. Começará uma época de transparência e de luz que não poderá ser ocultada por nenhuma violência ou emoção negativa. Desaparecerão as leis e controles externos como a polícia e o exército, porque cada ser se fará responsável por seus atos. Não será preciso implementar nenhum direito ou dever pela força. Será formado um governo mundial e harmônico com os seres mais sábios e evoluídos do planeta. Não existirão fronteiras nem nacionalidades. Terminarão os limites impostos pela propriedade privada e não será necessário o dinheiro como maneira de intercâmbio. Serão implementadas tecnologias para o controle da luz e da energia, e com elas se transformará a matéria, produzindo de maneira simples tudo o que for necessário, dando um basta à pobreza para sempre. A excelência e o desenvolvimento espiritual serão o resultado de seres em harmonia que reduzam a atividade com o que vibram mais alto. Ao agir assim, eles expandirão sua compreensão sobre a ordem universal. Com a comunicação através do pensamento haverá um supersistema imunológico que eliminará as baixas vibrações do medo produzidos pelas enfermidades,
prolongando cada vida dos humanos. A nova era não precisará da aprendizagem inversa, produzidas pelas doenças e sofrimento que caracterizaram os últimos milhares de anos da história. Os seres humanos que consciente e voluntariamente encontrarem a paz interior entraram em uma nova época de aprendizagem harmônico. A comunicação e a reintegração farão com que as experiências e lembranças individuais e os conhecimentos adquiridos sejam disponíveis sem egoísmo para todos os outros. Será como uma internet em nível mental que multiplicará exponencialmente a velocidade das descobertas e serão criadas sinergias nunca antes imaginadas. Terminarão os julgamentos e os valores morais que mudam com o tempo. Como a moda, entenderemos que todos os atos na vida são uma maneira de alcançar uma maior compreensão e harmonia. O respeito será um elemento fundamental da cultura. Transformará o indivíduo e a comunidade e dará à humanidade a oportunidade de expandir-se pela galáxia. Esotérica e boca. As manifestações artísticas, as ocupações estéticas e as atividades recreativas comunitárias ocuparão a mente do ser humano. Milhares de anos fundamentados na separação entre os homens que adoraram um Deus que julga e castiga irão se transformar para sempre. O ser humano viverá a primavera galáctica, o florescimento de uma nova realidade baseada na reintegração com o planeta e com todos os seres humanos. Neste momento compreenderemos que somos parte de um único organismo gigantesco e iremos nos conectar com a Terra, uns com os outros, com o nosso Sol e com a galáxia inteira. Todos os seres humanos entenderão que os reinos mineral, vegetal e animal em toda a matéria espalhada pelo universo em todas as escalas, desde um átomo leia os elétrons, disponível para download até uma galáxia são seres vivos com uma consciência evolutiva. A partir do sábado 22 de dezembro de 22, todas as relações serão baseadas na tolerância e na flexibilidade, porque o homem sentirá os outros seres como parte de si mesmos. Fim. Nós vimos a cosmovisão maia da evolução do universo e as mensagens de alerta e esperança contidas nas profecias, que eles deixaram para todos os habitantes do planeta Terra desta época. Extraído do site, http://angelfilho.com p2 homens sublinhado sol sublinhado profecia central.htm. Nota a verdade por trás dos símbolos. Um povo capaz de profetizar tudo o que já está comprovadamente acontecendo, há mais de 5 anos atrás, certamente possui um nível de consciência e inteligência altamente evoluído, já que nossos mais conceituados cientistas e pesquisadores de todos os campos somente agora estão conseguindo ver o que eles já sabiam há 5 anos atrás. Um povo que amava a natureza, o sol, a lua, a água, e o nosso planeta não pode ser considerado ignorante e pagão, pois se eles foram pagãos, o que somos nós, que não amamos a nada, nem a nós mesmos? Caso contrário não haveria tamanha matança, desonestidade, exploração e destruição. Por isso, devemos procurar ver a verdade base além das ruínas, além dos deuses de pedras metade animal, além dos dogmas, dos mitos, pois muito de tudo isso foi acrescentado à verdade inicial, por seres não tão iluminados, esotérica e boca antigos e infelizmente modernos também, que contribuíram e contribuem para desvirtuar a nossa história. Temos que buscar interpretar sua simbologia com a mente aberta, sem influência de conceitos atuais, que ridicularizam, por exemplo, um Deus com cabeça de animal, ou a adoração do Sol, que é irresponsavelmente classificada como paganismo, sendo que o Sol é a maior manifestação física do Deus único, por isso pode e deve ser adorado. Amar as várias faces de Deus, como a religião hindu, ou seus vários representantes, como o Deus da chuva, do sol, da lua, da morte, não significa politeísmo. Afinal, o que são os santos? E a tríplice manifestação do Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, significando entre as várias interpretações, quem manda, quem faz e o que foi feito, tudo em um só ser, a herança divina que temos dentro de nós, que nos permite ser e fazer qualquer coisa. Devemos lembrar também, que se a pomba é o símbolo do Espírito Santo, o cordeiro o símbolo do Filho, na religião católica, nem por isso dizemos que é um culto pagão, adorador de animais. Afinal, o que diriam as gerações futuras, daqui a milênios, ao nos verem prestando culto a uma pomba, em uma gravura?
ou então ajoelhados diante uma cruz, ou nos benzendo frente a uma igreja de pedras, ou então nos considerarmos batizados com um pouco de água, perdoados dos pecados simplesmente comendo trigo bento, ou os 2 peixes da Igreja Católica. Será que os sinos não terão o mesmo significado que atribuímos aos tambores primitivos? Pensarão, afinal, como um simples cordeiro pode tirar os pecados do mundo? Se quer ter piedade de nós. Que interpretações diversas, certas ou erradas, eles poderão dar para tudo isso? O que dirão dos farsantes vendendo um lugar no céu? Saberão que se trata apenas de alguns nem tão poucos farsantes, ou nos considerarão a todos estúpidos e ignorantes a comprar o nosso terreninho celeste? E os casos de sacrifícios de animais e humanos que ainda hoje ocorrem, será que seremos todos considerados selvagens e assassinos, oferecendo sangue ao nosso Deus, ou saberão nos diferenciar? Será que conseguirão entender o simbolismo por trás de tudo isso, depois de tanto tempo, tantas emendas ignorantes e tantos desvios da verdade suprema? Na época maia tudo isso ocorreu também, e nós sabemos distingui-los e entendê-los. Isso sem falar da Santa Inquisição, do nazismo, ditaduras, capitalismo, Bush, que ainda hoje mata em nome de Deus. Infelizmente nós fazemos parte de tudo isso, estando de acordo ou não.